Bem-vindos ao canal História em Perspectiva. Meu nome é André Wagner Rodrigues, eu sou professor de História. Hoje vamos dar continuidade às nossas videoaulas, agora com um cenário novo, para tentar apresentar a todos vocês como que a história ela pode ser útil para até entender as próprias dinâmicas do nosso tempo. Bom, gente, hoje vamos falar de alguns teóricos que foram importantes, trazendo ali algumas ideias para sustentar um dos maiores regimes que a gente teve ali nos tempos modernos. Esse regime se chama absolutismo monárquico. E este regime pode ser caracterizado como a concentração de poder nas mãos de um soberano. Os grandes teóricos desse regime foram Nicolau Maquiavel, Jacques Bossuet e Thomas Hobbes. A gente vai se concentrar um pouco na teoria, no que eles produziram, para a gente entender depois o que foi esse regime. Bom, Nicolau Maquiavel, pensador do século XV, estudioso que viveu na corte dos Médicis, da região de Florença, na Itália, produziu uma obra chamada O Príncipe. Essa obra traz ali como se fosse um manual para que o soberano, ou seja, o rei, pudesse governar a sua nação. Este livro traz algumas ideias importantes que ainda são utilizadas no contexto da nossa situação real da política. Os fins justificam os meios. O rei, ele deve ser amado e temido. São algumas dessas máximas. Bom, Nicolau Maquiavel ele produziu essa obra com um objetivo claro. Justamente seria alertar a população de Florença sobre a importância de se ter um grande líder. E, gente, essa expressão, os fins justificam os meios, ela é um pouco clara. Ela diz o seguinte, que o soberano, ele pode enganar a sua população. Ele pode trapacear outras pessoas, desde que o fim seja o bem comum. Ou seja, os meios, que é a mentira, a corrupção, o roubo e até o assassinato de pessoas, pode ser justificado desde que o rei ele queira o bem comum de toda a população. Essa teoria, ela até hoje pode ser aplicada para entender um pouco mais a nossa realidade, entender o que acontece ainda no sistema político brasileiro. Bom, gente, Nicolau Maquiavel ele foi importante para o seu tempo porque ele conseguiu dar sustentação a Lourenço de Médicis, o príncipe de Florença, para que a população entendesse a real importância de um rei. O rei ele deve ser amado e temido, ou seja, ele deve ser adorado pela sua população, mas essa adoração não é por causa de um saudosismo ou de um populismo. É, na verdade, a ideia de que as pessoas precisam daquele soberano para eles viverem em harmonia. Bom, o segundo teórico, ele foi importante para a história da França, no tempo do rei Luís XIV, por volta ali do século XVII. Jacques Bossuet escreveu um livro chamado Política segundo as Sagradas Escrituras e criou uma das teorias mais importantes sobre o absolutismo. Essa teoria se chama a teoria do direito divino dos reis. Para Jacques Bossuet, o rei ele governa porque ele é o representante das forças de Deus na terra. Ou seja, a população jamais pode ir contra a autoridade real, jamais pode ser contra tudo aquilo que o rei produz, justamente porque, se for contrário ao rei, está na verdade sendo contra ao próprio Deus. Imagine como uma teoria como essa, ela dá força e sustentação para o rei governar. Toda a população ela tem que saber que o rei ali representa as próprias vontades de Deus, isto é, ele jamais poderá ser criticado e condenado pela sua conduta. Bom, gente,
Agora vamos falar um pouco da história da Inglaterra, também do século XVI ou XVII. Vamos falar sobre Thomas Hobbes. Thomas Hobbes também foi um grande teórico, criou ali um sistema explicativo para dar sustentação ao poder do rei Carlos I na Inglaterra. A obra que ele criou é chamada de Leviatã. O Leviatã seria um monstro bíblico, da teoria de Daniel, e esse monstro seria a representação do próprio Estado. Vamos tentar entender um pouco a teoria de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes acreditava que se todos nós vivêssemos num mundo selvagem, onde não houvessem leis, o ser humano ia utilizar de toda a sua astúcia para tomar o que o outro possui. Ou seja, viveríamos num mundo de caos, num mundo de violência. Então, precisamos de um rei ou de um estadista para que regule as normas sociais e que a gente possa viver ali em harmonia. Por isso a importância de um soberano. Para não vivermos no caos, sem leis, sem justiça, precisamos de um poder forte. Thomas Hobbes assim consegue justificar e dar sustentação ao poder do rei. Gente, todas essas teorias elas fazem a gente pensar um pouco como que essas teorias elas são importantes para a gente pensar como a política, como a economia, como a sociedade se constitui. Na verdade, esses sistemas explicativos, eles fazem parte da cultura popular, fazem parte da cultura acadêmica e são disseminados nos meios de comunicação. Hoje, logicamente, não falamos de poder absolutista, mas logicamente que a mídia ainda dá sustentação para alguns governarem. Pensamos nisso. Um abraço e até a próxima aula.